Bom, boa noite a todos. São 19h35. Antes da gente iniciar aqui, né, combinamos assim de demorar um pouquinho aqui até que as pessoas vão entrando, mas eu gostaria de fazer apenas algumas considerações antes da gente começar. Eu deixei o link de presença no chat, então eu peço a todos que preencham aí, né, para garantir a presença no evento, no nosso momento aqui da trilha. E hoje a gente está completando, né, a trilha do Home Care, na área de capacitação da Home Care. E hoje é engraçado que eu pedi para o Vinícius me passar o currículo dele, e eu falei assim, ninguém melhor que falar da gente mesmo, a gente mesmo, né? Então, eu vou apresentar o Vinícius, e eu gostaria, então, doutor Vinícius, que você falasse, né, sobre você, apresentando. Mas antes, assim, só para frisar mesmo, agradecer ao Crefito 4, parabenizar o Crefito 4 por essa iniciativa de desenvolver essas capacitações remotas em todas as áreas, né, pertinentes ao momento da fisioterapia, e como a atenção domiciliar vem crescendo bastante no sentido de se tornar expoente cada vez mais. Nada melhor do que a gente está desenvolvendo essa trilha da Care. Então, né, nós tivemos já essa terceira apresentação relacionada ao tema, área de capacitação. Então, eu gostaria de apresentar para vocês o Dr. Vinícius Pafuni, é um amigo, é um colega querido. E antes de eu apresentá-lo, eu gostaria de dizer também que um tempo atrás, eu sempre falo isso, todas as vezes que eu estou falando com o Laerte, falando com o Vinícius, eu fui participar de uma capacitação no Hospital Oswaldo Cruz, do Melhor em Casa. Eu não me lembro o ano exatamente, não sei se foi 2015, 2016. E ali estava o Dr. Vinícius e o Dr. Laerte apresentando a capacitação, ventilação mecânica domiciliar. E naquele momento eu me inspirei muito nessa dupla dinâmica. E eu sempre deixo claro a admiração que eu tenho pelo trabalho, pelo desenvolvimento e a representatividade da fisioterapia. E ninguém melhor do que o Vinícius para falar para a gente aí, para explanar para a gente um pouquinho aí da atenção domiciliar no sistema público também. Então, parabéns ao Crefito, que eu gostaria de agradecer também ao professor, Dr. Vinícius Pafuni, ter aceito o convite aí de participar da gente nessa área de capacitação com o tema modelo de negócios para assistência domiciliar na saúde pública. Então, Dr. Vinícius, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, tá legal? E logo em seguida, né, eu vou anotando aqui as perguntas, e à medida que depois, eu acho melhor que depois da explanação do Dr. Vinícius, a gente entre com as questões e a gente leva uma discussão mais assim ao final da apresentação de hoje, tá legal? Então, podem ir deixando seus comentários, as suas dúvidas, e é isso daí. Então, seja muito bem-vindo, Dr. Vinícius. Obrigado, Dr. Tarcísio. É sempre um prazer falar contigo aí. Obrigado pela referência inicial. Você que hoje é uma celebridade para nós, que a gente está muito feliz por onde você está, né? Um lugar de destaque na fisioterapia. Obrigado pela oportunidade, né? Sempre bom estar compartilhando aí experiência com os colegas e poder somar um pouquinho aí no nosso dia a dia de assistência domiciliar, dia a dia de experiência na fisioterapia em um contexto geral de carreira, né? Então, obrigado de novo aí pela oportunidade. Fique à vontade para escrever no chat, enfim, me abordar no final, qualquer dúvida ou pergunta, estarei à disposição, tá? Só para me apresentar aí um pouquinho, eu não vim aqui para falar de mim, mas sim da atenção domiciliar, mas atualmente, né, sou Key Account Manager na ResMed América Latina, mas eu fiz a carreira toda aí basicamente no serviço público, onde eu migrei recente, mas fiz mestrado, título de especialista, fisioterapia hospitalar e em gestão pelo Sírio-Libanês. Fiquei 12 anos na coordenação do programa Melhor em Casa, Hospital de Clínicas de Uberlândia, e na residência, tanto médica quanto multiprofissional. Também coordenei um home care privado, né, por alguns anos, então estava com uma dupla jornada. Tive a oportunidade de ser diretor da rede de reabilitação do município de Uberlândia, e até então ali, né, existia uma fila de espera de 10 mil pessoas para atendimento de fisioterapia. Então foi possível, com essa experiência, implantar o SER, né, um SER tipo 3, fazer um projeto para colocar físios nas UPAs, que em Uberlândia a gente chama de UAIs, né, e deixar esse projeto rolando, né, e diminuir essa fila aí de 10 mil para 1.000 pessoas aguardando reabilitação. Foi uma experiência fundamental.
também vim do hospital privado, né? Então, foi alguns anos aí na coordenação de hospitais privados ali da região, e agora estou aqui para poder falar um pouquinho sobre mercado público e privado no território nacional através da oportunidade aí da ResMed. Também só para destacar, né, eu acho que a gente precisa sempre buscar o protagonismo e deixar um pouquinho para que as pessoas também possam entender e desenvolver aí as referências. Então, isso aqui são um pouquinho dos capítulos que eu consegui contribuir na atenção domiciliar. E aí tem tudo isso, se alguém interessar depois pode me pedir aí que eu veja a possibilidade de estar disponibilizando alguma dessas referências aí para vocês, tá? E basicamente eu acho que é daqui que eu parti, né? Eu vim da terapia intensiva, minha formação no último ano de faculdade foi baseado nessa experiência dentro da terapia intensiva, e ali me angustiava muito, né? Sou alucinado pela fisioterapia respiratória, mas da terapia intensiva eu caí através de um concurso dentro de um hospital público, do atenção domiciliar, e me angustiava muito que a gente tinha esses pacientes que são super dependentes de tecnologia e o tempo desses pacientes para poder serem deshospitalizados, né? Então, o paciente, quando ele entra no estado crítico, tanta máquina ligada, né? Tanto incremento tecnológico, tanta demanda profissional, que esse paciente ele fica um tempo conectado e a alta hospitalar ela acaba sendo postergada e esse paciente vai acumulando uma série de troféus, né? Bactéria, ferida, lesões musculares, né? E uma série de outras complicações. Então esse era o meu grande desespero, né? O quanto o paciente ele demora de sair de uma unidade de terapia intensiva para ser deshospitalizado e a continuidade do tratamento em casa. Nem se conta na pediatria, né? Onde a sobrevida é muito maior. E eu falo que os recursos da pediatria eles são maiores ainda do que a criança, né? Então esses leitos são desesperadores. Ele é fundamental, mas que o paciente ele acaba entrando, né, dentro do hospital, e o hospital é uma porta giratória, mas ele só tem entrada, ele não tem uma hora de saída, né? E quanto mais esse tempo passa dentro do hospital, mais acomete tanto o sistema único de saúde quanto o sistema familiar, social, né? Então ele é ruim para todo mundo e isso era um desespero e realmente dá uma sensação muito ruim de impotência, né? A gente sabe que a reabilitação, né, para esses pacientes críticos e complexos ou dependentes de tecnologia, ela é uma reabilitação complexa, porque ela não envolve só fisioterapia, ali a gente precisa de uma série de ajuda, de incrementos profissionais, pessoas ajudando, recurso tecnológico, né? E tudo isso vai atrasando, né, a alta hospitalar e a consequência que a gente tem são os nossos hospitais extremamente lotados aí, porque não tem rotatividade, entrando gente o tempo todo, e a porta de saída cada vez menos ágil, né? Então a tendência é isso, né? O paciente sempre uma fila de espera nos hospitais públicos que vai aumentando no decorrer do tempo, né? A sobrevida do paciente ela aumenta, né? Então eu gosto muito dessa figura que ela caracteriza não uma pessoa, né? Como uma foto, mas uma personalização de um sistema mesmo, né? Que a gente está aumentando sobrevida por tanto recurso tecnológico, mas cada vez causando mais dependência, né, de medicamentosa, de tecnologia, de tantas outros artefatos que a gente tem posicionado aí no recurso de saúde, né? Então, precisamos buscar um objetivo para burlar, né, a situação atual. Eu gosto muito de uma informação que hoje 75% da população brasileira ela é dependente do SUS. Por que a gente foca tanto nos 25% restantes se o SUS realmente ainda é uma grande porta, é a nossa maior capacidade e a gente precisa de fato desenvolver um trabalho diferenciado para tentar mudar um pouquinho essa figura aí, né? Mas isso é a nossa realidade, né? Quantas pessoas moram nos nossos hospitais, de fato por uma grande dificuldade em deshospitalização e continuidade desse trabalho em casa, né? Então se a gente pegar várias reportagens ou buscar próprio YouTube ou órgãos oficiais, a gente vai ver o quantos ainda tem, né? Principalmente nos grandes centros, né? Eu estou aqui em São Paulo hoje, nós temos aqui no principal hospital de São Paulo, público, inúmeros moradores de hospitais pela dificuldade em deshospitalização por vários aspectos, né? Emocionalmente falando, né? Eu nem preciso falar isso para vocês, né? Eu acho que o que a gente já vivenciava, né? O quanto o hospital é desgastante, a sociedade acompanhou de uma maneira geral ao ver pessoas queridas afastadas 15 dias, né?
por quartos, né, ou por janelas, e hoje a gente coloca uma barreira aí de muros, né, que são os hospitais, para que essas pessoas elas realmente possam ser tratadas, e o grande questionamento é a deshospitalização e a continuidade disso, né? Então, emocionalmente falando, né, barulho e luminosidade, limitação visual e de estímulo, limitação física, espaço reduzido, né, restrições de visitas, maior possibilidade de mobilizações ou incentivos funcionais, o objeto pessoal né, no cuidado, e aí vem as infecções, maior independência e personalização do cuidado, limitação de comunicação e a própria nutrição e tecnologia personalizada, né? Então, a gente está exatamente nesse momento, né, onde os hospitais nem sempre são humanizados e existem todas essas limitações, e o paciente ele não se afeta só do ponto de vista musculoesquelético, mas também muito psicossocial, né? Esse é o grande impacto e a grande dificuldade. E aí a saúde hoje, ela está na mão, né? Como é que está a nossa realidade, né? E aí se eu tenho aquela fila, quem determina a prioridade nem sempre é a regulação. E aí vai as liminares, as judicializações, e aí eu entro com pacientes ou pessoas com desenvolvimento técnicos nem sempre apropriadas, e com uma alta densidade de inovação tecnológica no nosso momento atual, né? Então, a gente está no melhor momento, né, de tudo que a gente vivenciou na ciência, mas ainda com uma dificuldade em oferecer esse tipo de cuidado, serviço, de uma maneira organizada, como estão os nossos sistemas únicos de saúde, né? Então, é necessário, né, ter equipamentos adequados, acompanhamentos padronizados, que essas tomadas de decisões sejam em tempo hábil, né? Eficiência de tratamento, os nossos profissionais, né, altamente capacitados, a interpretação correta dos resultados e condutas e indicadores positivos. Então, eu falo que se o SUS hoje é 75% da população, o SUS tem essa fila de espera, né, cada vez mais a gente precisa ter profissionais capacitados e melhor poder de investimento. Hoje, no principal segmento de saúde que a gente está falando, que é o SUS hospital, e girar essa porta para que os pacientes possam ficar cada vez menos nesse processo, né? Então, o primeiro fato que a gente precisa discutir é a gestão de resultado, né? Se eu trabalho num serviço público hoje, qual que é a foto que eu tenho do meu sistema e qual que é o primeiro passo para poder alterar, né? Então, a gente, quanto físio, é extremamente responsável por mudar e alterar todo o desfecho disso tudo, né? Então, existe primeiro uma organização. Essa organização ela entra desde de novo a porta de entrada até a porta de saída, e todo esse processo de transição, né, ela tem que ter um responsável físio, ele tem que estar habilitado para fazer a interposição em todas esses órgãos de atuação. E além disso, a própria tomada de decisão, né? Hoje a gente lida com tanta coisa no SUS, no domicílio do paciente, mas nem sempre a gente está ativamente sendo responsável por essas decisões. Então, qual é o aparelho que vai para a casa do paciente? Qual é o recurso terapêutico que eu tenho para trabalhar? Né? Qual que é o esteto, o esfígolo? Né? Eu tenho que decidir, ou pelo menos opinar, né, diante da fonte de aquisição do meu município ou do meu estado, né? E se eu não consigo ter essa penetração, esse ouvido ativo, né, para que eu possa ter recursos adequados, porque nem sempre o problema é dinheiro, né, mas é a forma como ele é vinculado internamente. Então, se eu não consigo ter voz ativa, né, eu não consigo ter recursos adequados, e nem sempre os recursos adquiridos são os que vão resolver o nosso problema. Então, a gestão de resultado é a foto do serviço hoje, o quanto a gente pode fazer para poder mudar isso, né? Então, é exatamente disso que a gente precisa discutir, de fato, ter em mente para poder mudar. Então, primeiro... é uma missão impossível, né? Tá dando... resolvido. É uma missão impossível a gente resolver isso, né? E, de fato, mudar um pouquinho esse cenário, né? Então, o primeiro fato que sempre vai mexer no bolso do gestor é o custo. Então, o custo disso, né? O domicílio é muito mais barato do que o hospital, né? Então, se você pegar vários artigos, várias publicações, ele mostra exatamente isso, né? Eu tenho o hospital que custa quase 2, 3 vezes mais do que um custo de uma home care privada, né? Então, isso paciente dia ou mês. Então, dependendo do procedimento, esse custo é até 90% mais barato no domicílio do que em casa, né? E qual que é a gestão, né, o tempo de redução, qual que é a gestão dos leitos hospitalares
do serviço que você é referência, né? Eu estou no domicílio e eu não quero saber o resultado do hospital. E se isso acontece, né, existe o primeiro impacto, né? O domicílio ele é a porta de entrada do paciente que está saindo do hospital. Então, de fato, eu preciso ter uma comunicação e mostrar os resultados ativamente, tanto de custo-benefício, quanto de tempo médio de permanência do paciente, o quanto isso muda na vida das pessoas, né? É diferente você ficar 3 dias no hospital ou 34, né? Não só do ponto de vista financeiro, mas todo o aspecto social, previdenciário, né? Então, de fato, eu preciso entender a gestão do resultado da referência do meu hospital para poder, claro, trazer os gestores para o nosso lado e automaticamente motivar, incentivar e ter os investimentos necessários na atenção domiciliar. Esse foi o meu trabalho de mestrado e eu avaliei exatamente isso, né? De 700 pacientes que saem hoje dos municípios de oxigenoterapia domiciliar, qual que é o tempo de permanência desses pacientes em casa, né? Então, de uma maneira geral, um trabalho avaliado mais de 8 anos, né? Sem nenhuma mudança terapêutica, mas só acompanhando os resultados, a gente viu que, né, a média do paciente aí geralmente 2 anos e meio, 3 anos, ou seja, um paciente realmente grave, que você imagina se esse paciente fosse tratado a nível domiciliar, né? Então, o paciente hoje no hospital, ele custa aí 554 mil aproximadamente por mês, e esse mesmo paciente no domicílio, 26 mil por mês, não, desculpa, o tempo de permanência dele no serviço, né? Então, além de conseguir mudar socialmente, psicologicamente, e toda uma estrutura familiar, além disso, eu salvo o sistema, né, que realmente tem uma demanda grande, significativa, de tanto recursos financeiros quanto de rotatividade, de leito e possibilidade de acesso a novas pessoas, né? Mas não é fácil chegar a esses resultados, tem todo um desafio e a casa sempre é bagunçada, né? Quando a gente fala de SUS, as pessoas só olham para o lado negativo, né? Que a fila de espera, a falta de recurso, a dificuldade de manejo pessoal, né? A dificuldade de contratação. Então, essa ordem do começo ela é muito significativa, mas o resultado final ele é sempre positivo, né? Então, o começo assusta, mas eu acho que o SUS ele tem feito muito, e o domiciliar no SUS ele está muito estruturado. Quando eu comparo isso com o privado, a gente vê o quanto o SUS avançou em termos de assistência domiciliar, de atenção domiciliar, dando passos bem mais largos aí do que o próprio serviço privado de uma maneira geral e nacional, né? Então, para contar um pouquinho, né, da experiência aí, onde a gente está, né? Então, fui responsável por Uberlândia, uma hoje cidade do Triângulo Mineiro, com aproximadamente 700 mil habitantes, tem uma cobertura de atenção, né, para mais de 1 milhão de pessoas, e muita gente, né, tem muito imigrante que procura ela lá como paraíso prometido, né, uma cidade economicamente muito bem, que as pessoas têm uma qualidade de vida e um baixo custo de vida, então, teoricamente, tem uma migração importante para lá. Quando eu saí da terapia intensiva e parei no SAD, o SAD ele fazia o paciente acamado com AVC, aquele paciente que não tem rotatividade, está ali em casa, tem uma dificuldade de ir para o hospital, mas que é um paciente crônico, né? E esse paciente ele também tem que ser atendido, mas não que entra na característica do paciente que está rodando o leito de UTI. Então, antigamente era PAD, que a gente chamava, Programa de Atendimento Domiciliar, e à medida que a gente foi estruturando, né, colocando uma cara de hospital, né, o SAD era dentro de um hospital, ampliando as equipes, né, colocando pacientes mais complexos, como o paciente ventilado, cuidados paliativos terminais, a gente conseguiu ampliar o número de pacientes assistidos, mudar a complexidade desse paciente e automaticamente girar a roda de entrada desse hospital, né? Mas isso só foi possível, de fato, por um entendimento de como é que é a estrutura local, né? Então, o primeiro ponto, né, de partida como é que funciona hoje minha rede especializada, né? Eu tenho ambulatório de oxigênio, de neuromuscular, de sono, de doenças cardiovasculares. Existe uma comissão de cuidados paliativos, quem faz a gestão dos leitos hospitalares. Existe uma equipe estruturada de deshospitalização, né? E como é que funciona hoje a minha entrada de urgência e emergência, ou as UPAs, né? A minha atenção primária e o hospital que busca a urgência e emergência, ou o hospital que eu encaminho para a urgência e emergência, né? De repente estou no interior e eu tenho um hospital de referência de grande porte numa cidade próxima, né? Então eu preciso entender essa integração e articulação, e
O fisioterapeuta, né, ele faz parte dessas comissões, né? Então foi aí que eu entrei como físio e atendi esses pacientes com AVC. Eu comecei a entender que dentro do hospital existia uma estrutura de moradores de hospital, onde dentro do SAD não existiam pessoas capacitadas, pelo menos que estavam treinadas para desenvolver o cuidado no paciente mais dependente de tecnologia. Que não significa o paciente mais grave, mas é que ele é mais dependente de cuidados ou de tecnologias mesmo. Então, o primeiro passo é entender a gestão de leitos, fazer parte dessa equipe de deshospitalização para capacitar a equipe hospitalar, que o programa de atenção domiciliar, ou o SAD, ou melhor em casa, ele é para isso, né, que existe a possibilidade de capacitar as pessoas para desenvolver esse cuidado, que já está crônico, né, o cuidado já está crônico, o paciente já passou da fase aguda, ele está só agora internado dependente de cuidados. Né? E da própria comissão de cuidados paliativos, a necessidade desse olhar multiprofissional, que é nosso, né, da físio, do profissional que está ali habilitado para entender o perfil funcional do paciente, né, esse declínio, essa possibilidade de potência da reabilitação, em qual perfil, qual momento clínico que o paciente está situado. Né? Então, acho que os pontos fortes, né, a gente colocar essa experiência de atendimento de alta complexidade e cuidado paliativo dentro da atenção domiciliar. A atenção domiciliar não é para cuidar de pacientes só acamados, mas sim pacientes de alta complexidade, rotatividade dos leitos. Esse é um grande perfil. É assim que a gente consegue recurso, visibilidade de gestão e apoio populacional. A experiência, né, de incluir um físio na busca ativa para deshospitalizar, então muito mais do que ir lá e fazer um atendimento de 1 hora, 50 minutos no paciente domiciliar, mas que eu tiro um tempo na semana para passar dentro dessas referências de atenção primária, entender qual o paciente que está piorando, né, e evitar, às vezes, uma hospitalização, passar uma vez por semana dentro da minha porta de urgência e emergência e perguntar ao paciente que está mais tempo hospitalizado, quantos dias o paciente está aí, né, articular com a rede, né, a rede de apoio social, psicossocial, né, com a rede intersetorial, Ministério Público, por exemplo, e buscar a incorporação de tecnologias, né, em telemonitoramento. Então, muitos profissionais, quando eu entrei no SAD, falavam, cara, esquece, aqui é SUS, né, e tem que ter um vídeo legal que eu sempre falo para as pessoas, assiste isso, que é exatamente quando eu comecei, em todos os serviços que eu passei, foi o que fizeram, né, chama bola cheia e bola murcha no YouTube. Quando você entra, vem sempre alguém, você está sempre motivado, né, está começando um serviço novo, e sempre vem aquele que fala, cara, eu estou aqui há 15 anos e o SUS não dá não. Se você trabalhar mais, aquela pessoa trabalha menos, aqui não tem recurso, você vai pedir compra de equipamento, não tem que aprender a trabalhar com o que tem. E é isso, né? A gente coloca as pessoas para baixo, entendendo que o SUS realmente é desmotivador. E não é bem assim, né? Então, buscar, né? Eu fui atrás de setores que faziam aquisições de, por exemplo, oxímetro de dedo, para mostrar para o cara, hoje quanto você paga no oxímetro? R$2.000, cara, tem oxímetro 2.000 que custa o mesmo tanto que você está comprando, que é ruim, né? Então o cara que compra não é o mesmo cara que usa, que é nós, e o cara não tem a mínima noção do que ele está comprando, né? Então a gente precisa apoiar as incorporações de tecnologia, assim como as articulações com todas essas redes, né? E além disso também mostrar os indicadores para que a gente possa de fato ter esses financiamentos e custeios das equipes, né? Então o grande desafio é financiar, né? Pedir, todo mundo pede. E o recurso vai para onde, né? Então, de fato, aonde é fundamental, onde é importante, insubstituível, né? Então, eu tenho a rede de urgência e emergência, eu tenho a rede de atenção básica ou atenção primária, e eu tenho alguém que faça esse cuidado intermediário, para evitar que o paciente que está piorando, ele possa ser potencialmente mais rapidamente atendido, de repente, para uma equipe de atenção domiciliar que é um pouco mais especializada e focada no paciente mais grave, e também posso dar apoio para o hospital, né? E aí sim eu consigo financiamento, porque eu estou mostrando um indicador de preciosidade entre essas duas instituições de potência da nossa rede, né? Hoje todo mundo fala, vou investir em visto aonde? Urgência e emergência é onde falta leito, né? E sempre vai faltar leito, porque, de novo, 75% da população é dependente de SUS. Então a gente tem que focar onde é mais barato e consegue desarranjar esses leitos hospitalares, né? Desativar, fluir com que esses leitos possam ter maior rotatividade, né? Alguns pontos específicos as determinantes sociais, né? Então, casos de insuficiência familiar, políticas sociais onde não tem cuidador ou tem
alguma violência urbana associada, né? E entender que isso não pode ser um limitador, isso é um processo complexo, mas que não pode ser o ponto de não deshospitalizar, mas que a gente possa buscar uma rede de apoio que de fato possibilite essa alta, né? Entender, né, quem faz atenção domiciliar. A atenção domiciliar é uma potente rede de aumento de complexidade de cuidados. Então, quanto mais grave o paciente, desde que ele tenha cuidado e condições, né, então plano de contingência é esse o público específico para o domicílio, né, e de novo não é só aquele acamado que eu faço uma visita a cada 2 meses para ver se está tudo bem, fazer uma receita. Não é isso, né, mudar, tirar o paciente que está morando no hospital sem nenhuma necessidade e levar ele para casa e potencializar aquele cuidado em casa, né? A internação prolongada domiciliar, entender as dificuldades que os municípios têm para deshospitalizar, né? Então aqui existia mais de 10 moradores dentro da enfermaria de pediatria, né? 6 moradores dentro de uma UTI pediátrica de 8 leitos, ou seja, eu só conseguia rodear 2 leitos, porque tinha morador de 6 anos, de 7 anos, né? E uma clínica médica com uns 40 leitos e desses mais de 12 moradores. Então, ou seja, o meu hospital está rodando menos da metade porque a maioria está ali para morar e o resto sim para rodiziar, né? Então, essa transição de cuidado ela tem que ser efetivada e fazer parte desses processos, né? Então, pacientes agudos e transitórios, eles fazem sim parte da atenção domiciliar. A portaria, né, que foi muito feliz na publicação, e a gente tem que agradecer muito à doutora Mariana do Ministério, que foi, junto com o doutor Aristides, um dos articuladores nesse processo, para criar uma portaria que reformulava, né, a atenção domiciliar no âmbito do SUS, e por isso que eu falo que hoje a atenção domiciliar no SUS está um passo à frente do privado, né, que existe uma regulamentação muito bem estabelecida dos, inclusive, critérios do paciente, até as equipes que cuidam desses pacientes em casa. Essa portaria ela foi redefinida, né? Então ela primeiro teve uma portaria incorporada, depois teve uma portaria redefinida que trouxe a ventilação mecânica e outras complexidades estabelecidas como um ponto importante e fundamental de partida para as atenções domiciliares, né? Ou seja, eu não preciso de fisioterapia todo dia, eu não preciso de enfermagem 24 horas, mas esse paciente que é morador, ele não tem isso no hospital. Tem hospitais que não têm a fisioterapia 24 horas. Então, de fato, o que é necessário e dentro da legislação que eu consigo promover esse cuidado domiciliar do paciente de maior complexidade, trazendo segurança para esses pacientes que necessitam dessa maior complexidade dos cuidados, mas dentro de um compromisso com segurança e saúde pública adequado, né? Então, vale a pena lembrar que dentro da portaria que institui, né, a rede de urgência e emergência, a atenção domiciliar vem como indispensável, né? Então, se eu quero ter uma rede de urgência e emergência forte, eu preciso de uma atenção domiciliar muito bem definida, estabelecida, senão o meu município não vai conseguir fazer com que a rede de urgência funcione de maneira adequada, né? Olha quantas equipes, né, foram aí capacitadas, né? Esse número está muito maior hoje, mas hoje eu tenho equipes em todos os estados aí e no grande território nacional, né? Então olha quanto a atenção domiciliar no SUS ela tem atendido inúmeros pacientes, usuários, e quantas equipes são hoje disponíveis aí para poder atender, né? Então do lado está lá, né, o meu hospital, outro lado está o Melhor em Casa, e nesse meio, né, tá os cuidados multiprofissionais, o treinamento familiar, uma rede de apoio, né, o cuidado paliativo, as determinantes sociais, ou seja, todos os cuidados de transição que vai fazer com que esse paciente saia do hospital e vá para casa mais fácil, mais rápido, né? Então o foco é na qualidade do cuidado e na redução do tempo de permanência, né? É basicamente isso, né? Alguns preditores que já determinam que o paciente vai morar no hospital ou que vai ser dependente de atenção domiciliar. E esses preditores, eles chamam a atenção que esse paciente na admissão hospitalar, ela já precisa ser trabalhada para que o paciente não se torne um morador. Esse paciente, quando ele entra no hospital, ele estava sendo cuidado por alguém, ou de alguma forma. Então, se ele mora numa praça, ou se ele mora dentro de um domicílio, tem alguma rede ali que oferece algum tipo de apoio. Alimentação, cuidado, né, higiene básica. Então, qual que é hoje a estrutura de admissão? E a gente já começa a trabalhar, né? Então, o paciente que tem alguma vulnerabilidade social já avaliada,
né? Isso é altamente impactado na admissão, né? Eu deixo o paciente lá, eu vou embora e eu não volto para buscar, né? Então, se eu não linkar, né, a família nesses primeiros momentos, né, eu vou perder com que essa família tenha quem cuidar, que esse paciente tenha quem cuidar, né? Aí vem a insuficiência familiar, né? Então, o fato de hoje colocar o paciente dentro da UTI e não permitir a visita, esse paciente que já tinha uma vulnerabilidade, eu afasto ainda mais, né? Então, o ideal é trazer a família para participar desse processo desde o momento de admissão. O paciente que é altamente dependente de cuidados, né, ou de medicações, né, o paciente que já está em algum tipo de cuidado paliativo, a falta de um plano de alta, né, e o paciente que mora num município menor, que não vai ter a possibilidade de deshospitalização, e tudo isso aí vai aumentar o tempo de permanência no hospital. Então, quando eu identifico isso numa admissão, eu já preciso trabalhar esses pontos para evitar a grande consequência nos órgãos públicos aí, que é os moradores e a falta de rotatividade, né. Para isso, estabelece a função de cada um, né? Então, qual é a função do hospital, né? O plano de alta precoce, a transição do cuidado, o treinamento familiar, a regulação de contrarreferência, né? Então, esse paciente veio do município, ele tem que voltar para aquele município, o cuidado compartilhado, né? Então, se o município tem só a rede de atenção primária, traz a rede de atenção primária para passar um dia no hospital, ou pelo menos o responsável, para aprender os cuidados, desenvolver isso com a família no município menor, né? A família precisa se envolver no cuidado, entender como é que é os atendimentos, as adaptações do domicílio, promover o cuidado, né? E o município tem a função dela, né? A rede de apoio, fornecimento de material e medicação, né? Toda a responsabilidade do SUS, né? Que é direito de todo mundo aí e dever do Estado, né? Então a gente precisa fornecer o que o paciente precisa, uma rede de cuidado, mas também compartilhar a família com relação a esse cuidado, né? E planejar, né? Pois não, Juliana? Deixa eu te falar, eu tive uma experiência dessa em Mutum. A gente foi chamado para vir em Belo Horizonte fazer um treinamento para levar uma criança com AME para atendimento domiciliar, manter ele em casa, há 4 anos atrás. A equipe que veio, né, veio eu, fisioterapeuta, a enfermeira da unidade que o pessoal tem atenção primária, né, a enfermeira da unidade dela, o médico responsável, a médica responsável pelo pronto-socorro e a enfermeira do pronto-socorro, que seriam o primeiro socorro deles de imediato. Aí nós fizemos o treinamento um dia inteiro aqui no João 23, no hospital, né? Fizemos, só que assim, o treinamento é muito vago para quem não tem experiência. Como eu já era pós-graduada em TI, para mim foi simples. Mas para quem nunca tinha visto o caso, a gente saiu daqui assim, meio assustado, falando assim, nossa, meu Deus, esse menino não dura 1 mês em Mutum porque não tem recurso nenhum. Só que o que aconteceu? Já tem 4 anos, ele está fazendo 6 anos desse ano. A gente atendia, o combinado era a prefeitura dar os materiais necessários, gases, soro fisiológico, as cânulas, troca, o Hospital de Belo Horizonte faz a manutenção do Trilogy. Só que acontece o seguinte, eu, como fisioterapeuta, passei uns apertos com ele. Como Belo Horizonte é muito longe, o que acontece? O Trilogy parou. Aí liga para Belo Horizonte para mandar. Ok, vai chegar, mas vai chegar em 6 horas. Fiquei 12 horas, 8 horas ambuzando, a mãe dele revezando, e a gente tentando manter ele estável em casa, porque ela tem pânico de levar pronto-socorro, porque lá eles são piores, não sabiam nem fazer. Então é melhor ficar em casa comigo, que eu sou pelo menos treinada. Aí chega o cara com o Trilogy, troca, fisioterapeuta, você troca. Troquei, liguei e não funcionou. Eu olhei para o cara e falei assim, e aí? Ele falou assim, eu só trouxe um. A mãe caiu dura, desmaiou. Falei, como que você trouxe um? Você veio trocar, você viajou 8 horas e traz um. Por Deus, eu falo que é milagre, o Trilogy voltou a funcionar e o Peterson está lá, está vivo até hoje, a mãe dele. Só que aí o que eu fiz? Fui na Secretaria de Saúde e falei, não dá para ser assim. Vocês têm que tomar uma providência se for, mesmo que o município não compre um Trilogy para ficar guardado aqui, que vai usar para outra criança, outro paciente.
mas tem que ter uma solução, um plano B, porque Belo Horizonte é muito longe. Aí o que eles fizeram? Eu liguei, aí a secretária de saúde falou assim, não tenho como resolver. Eu liguei para Manhuaçu, para a regional, para Manhumirim, e o que ficou combinado? Quando isso acontecer, Manhuaçu vai emprestar para o município paga as horas que vai usar, porque Manhuaçu é 1 hora de Mutum, até o Trilogy de Belo Horizonte chegar, que são 6 horas, 8 horas, dependendo da estrada. Aí ficou resolvido assim. Mas, assim, a gente atua no amor, na fé, na luta, mas, assim, tem muita falha que precisa ser ajustada para conseguir manter. Mas a atenção primária, igual o Mutum, era a gente que fazia esses atendimentos domiciliares e esse acompanhamento. Foi para o hospital, está acontecendo internado, vai chegar em casa semana que vem. Ó, equipe do NASC, vocês vão fazer a primeira visita, o que está precisando? A gente saúde, assistente social ia. Ó, precisa mais da fisioterapeuta agora. O fisioterapeuta ia para o atendimento. Ah, não, agora está precisando da psicóloga, porque a família não sabe lidar, o paciente fisioterapeuta pode esperar mais um pouquinho. Então, a gente organizava assim, mas os desafios são grandes, mas graças a Deus, o Peterson vai fazer 6 anos, eu falo que é uma aula gigante, assim, foi de experiência de SUS e de atendimento. Exato, exato. Obrigado por compartilhar. Tá vendo que experiência de sucesso? Então, às vezes a gente busca o modelo ideal, né? Ele não vai existir nem no SUS nem no privado. E você viu que a mãe falou, no hospital ele era pior cuidado, tinha mais medo de ir para o hospital, né? Então a estrutura é exatamente, a gente precisa buscar o plano de contingência, né? Então tudo tem que ser pensado, acabou a bateria, acabou a luz, né? O aparelho deu problema, isso é o plano de contingência, né? Isso é o mínimo de segurança, mas que de fato 6 anos em casa, veja que é possível, né? Senão ela estaria há 10 anos atrás provavelmente morando 6 anos no hospital. Então, basicamente, é esse empoderamento que a gente precisa, né? E por isso que eu falo, né? Quanto a gente se envolve, né? A questão da Remume, né? As medicações, e aí Físio fala, cara, eu não preciso estar envolvido nisso, né? Então, de fato, a gente precisa se empoderar, né? Nós tivemos farmacologia aplicada em várias situações da nossa formação, na lista de medicações, na licitação de equipamentos. Falo que equipe de atenção domiciliar é uma equipe que ninguém está vendo, existe a monitorização. Então tem que ser a melhor equipe do município, né? A gente precisa brigar por pessoas capacitadas, uma política regional de desutilização com responsabilidade, né? E esse plano de contingência que você citou. E eu acho que essa unidade de cuidados prolongados. Então basicamente, esse planejamento ele é fundamental, né? Então veja aqui, né? A gente colocou lá que eu fui atrás várias vezes, eu e Laerte, como o Tarcísio já comentou aí que era um parceiro, de tentar regulamentar, né, uma portaria ou pelo menos uma licitação que contemplava o telemonitoramento, né, ou contemplava um aparelho com a bateria interna de maior tempo, porque qualquer problema, né, eu estaria mais amparado, né. Lembrando que isso pode acontecer inclusive dentro do hospital, mas que me ampara de uma maneira maior, com maior segurança. Então, a gente conseguiu, e quando vai atrás do recurso, um equipamento com uma bateria de 2 horas, de 8 horas, é o mesmo valor, né? E às vezes a gente está com uma coisa pior, sem telemonitoramento, por às vezes própria falta de conhecimento, né? Então, cada vez mais... Mas o caso, Vinícius, não era bateria. Ele tem geradora, o município teve doação, a população comprou um gerador, né, no caso de fiscal luz, energia. A bateria do Trilogy dura 6 horas, mas o problema não era gerador. Não, sim, cada caso é um caso. Falo que a gente tem que ter um plano de contingência. Se tiver problema no equipamento, se tiver problema na bateria, né? Se tiver um problema na luz, então tudo isso tem que ser pensado mesmo. Tem que ser organizado antes, claro. Até para trazer o município, assim, eu passei por 2 versões, né, de política. Então, assim, uma prometeu e não cumpriu, a outra prometeu e cumpria, mas, assim, então, assim, vai muito de gestão também, de organização, de secretaria de saúde, de gestores. Exatamente. Muito de acordo com a política. Concordo plenamente. Então, os procedimentos elegíveis hoje, né? Cada vez mais pacientes complexos em casa, né? Você vai ver paciente hoje, cuidado paliativo terminal, dependendo de
às vezes ventilação não invasiva ou não, né, apenas medicamento, equipe multi apoia no cuidado, né, e que a gente entenda, né, que existe uma ponte nessa transição que exatamente a Juliana falou. E essa ponte assustou a equipe deles, né, que foi lá, mas provavelmente não assustou a mãe, que já estava tão preparada para deshospitalizar, porque ela já ficou quanto tempo ali na enfermaria. Então, essa ponte ela precisa ser feita com seriedade, porque uma experiência negativa coloca todo um trabalho, né? Imagina a criança vai para casa e morre, essa equipe nunca mais vai querer admitir uma criança. Então, a gente precisa entender que está mudando 2 focos de cuidado, né? Eu gosto muito dessa foto e desse slide, porque ele fala, primeiro, hospital é um ambiente público que representa um modelo baseado em tecnologia, né? Condição biológica. E o domicílio não, é um ambiente de uma pessoa, né? É um ambiente privado, que ali é a vida como ela é, né? Então, a gente tem que respeitar o horário que entra na casa, da forma como vai, da forma como a gente aborda, né? Porque ali tem determinantes sociais que fizeram parte da vida de uma pessoa, e aí a questão central é a biografia das pessoas, né? Então, que a gente construa cada vez mais pontes entre o hospital e o domicílio, e cada vez rompa mais essas barreiras, né? Que a gente possa entender os aspectos orgânicos, psíquicos, sociais, políticos e contar, né? A rede de apoio familiar e da comunidade é o que vai contribuir com essas metas, né? A gente vai ter, por vários problemas profissionais, políticos, vulnerabilidades, mas a gente também tem as potencialidades. Então, foca na potência, começa como ela pode, né? Quem que é a potência hoje da atenção domiciliar? Aquela pessoa que está envolvida diariamente no cuidado, família, cuidador, né? O ambiente do paciente é o ambiente que ele vai para casa. O cara morou a vida inteira, né? 40 anos, 70 anos dentro de um domicílio, que era o que ele conseguiu fazer. E na hora de deshospitalizar, eu quero que esse paciente vá para casa com uma parede pintada, com ar-condicionado, né? Qual é a condição para isso nesse momento da vida? Ele não fez isso por 70 anos, eu vou exigir que a família faça agora, né? Então, minimamente, qual é a minha potência para levar esse paciente para casa? Foca na potência, problema vai ter, mas se eu conseguir elencar a potência, eu vou começar com o que ele tem. Lembrando que exige o que é mínimo para que a gente possa fazer, né? Não dá para levar alguém para casa sem o ventilador, sem a bateria, sem o cuidador, né? Isso é o indispensável, mas nem sempre eu preciso ter o ideal. Então, isso é importante. E, de novo, caracterizar, né? Se eu tiver sempre os indicadores quantitativos e qualitativos, eu vou conseguir mostrar para qualquer gestor aonde a gente chega, né? Então, eu costumo falar, né? A diferença da galinha para o pato. A galinha está sempre gritando ali, cacarejando, né? Então, a gente sempre fazia muito isso aqui, né? Por mais que era fisioterapeuta e a gente, infelizmente, acha que o destaque ainda é médico, mas a gente tem um papel fundamental. E por isso que, durante o tempo de Melhor em Casa, né, que a gente conseguiu conduzir o programa, sempre foi fisioterapeuta na coordenação, para entender que eu estou mostrando para a gestão municipal quem é o programa que tem feito isso, né? Então, deshospitalização é um caso complexo, vai para a televisão, né? Mostra, né? Então, estou mostrando para a sociedade, estou mostrando para os profissionais que isso é possível, eu estou mostrando para a gestão que de fato a gente consegue, né? Ainda resultado do meu mestrado, então olha, quando a gente começou o projeto, a quantidade de pacientes, que eram esses crônicos, né, que tem uma sobrevida de no máximo 2 anos e meio, olha a quantidade desses pacientes que morriam no hospital, né? E quando você institui um programa responsável, né, morrer em casa para o paciente crônico é indicador de qualidade, né? O paciente que não morre em sofrimento é diferente, mas o paciente que ele foi cuidado e morreu com uma qualidade de morte, né? Então a gente conseguiu inverter a pirâmide. O paciente ele já é um paciente complexo, com a doença crônica, incapacitante, grave, dependente de tecnologia, que seja um oxigênio, que seja um antibiótico domiciliar, né? Essa família quer que o paciente morra numa urgência-emergência longe, ou de repente de mão dada no domicílio, com uma assistência de cuidados paliativos terminal bem instituída, né? E mudar, né? Hoje a gente faz muito isso, né? Eu tive agora, aproveitando o gancho da Juliana, nós tivemos algumas reuniões aí no interior e no próprio estado de Minas, né? Para poder discutir algumas intervenções. E hoje eu coloco o paciente em casa, e eu sou fisioterapeuta, eu vou lá 1, 2 vezes na semana, ou todo dia, né? De segunda a sexta. E as outras 23 horas que eu não estou lá, eu fico torcendo para estar tudo bem.
né, e eu não consigo mais acompanhar o paciente. Aí o paciente me liga, ou a família liga que aconteceu algum problema com o paciente, com o equipamento, com a luz, com qualquer problema, faltou material, a gente sai correndo todo mundo para ir lá resolver, né? Então, hoje, como é que estão os nossos pacientes, né? Eu falo do ponto de vista de ventilação, mas de cuidados de uma maneira geral. Né? Como é que eu monitoro isso? Então, existem algumas possibilidades tecnológicas que têm aproximado a ferramenta do cuidado, né, otimizando o nosso tempo e o nosso recurso disponível. Né? O ideal no SUS é que eu tenha um fisioterapeuta a cada 2, 3 ou 10 leitos. Né? Essa é o modelo ideal ou atual de gestão que a gente encontra, né? Não é. Então, o que eu consigo fazer, tendo um fisioterapeuta para 10 leitos, em vez de um para 2, 3, que eu não consigo nem no privado, o que eu consigo fazer para otimizar meu recurso e dar uma assistência mais especializada? A atenção domiciliar ainda passa por um problema, né? Só que na atenção domiciliar é exatamente isso, né? A gente vai fazer a visita toda arrumadinha e volta toda suado, acabado. Quando a família não dá pão de queijo para nós o tempo inteiro, e aí a gente acaba, come num lugar, come em outro, né? Eu falei, entrei no Melhor em Casa, eu tinha 50 quilos, eu saí com 80 quilos. Porque se você não come é uma desfeita, se você não senta para ouvir é outra, né? Então a atenção domiciliar é um perfil muito particular, né? E a gente precisa de profissionais extremamente capacitados. Mas geralmente cai na atenção domiciliar um profissional recém-formado, com pouca especialização, e a gente acredita ainda que o Melhor em Casa, ou que o atendimento domiciliar, ele é para qualquer um, e que na urgência e emergência que eu preciso do cara capacitado. E o que a gente tem visto é que cada vez mais o paciente crítico indo para casa é no domicílio que eu preciso do cara capacitado, né? Então, uma das nossas brigas no Melhor em Casa de Uberlândia era exatamente esse, olha, aqui não entra qualquer pessoa, porque é muito comum da política, né, independente de partido, mas que está na gestão, querer tirar o cara problemático da urgência e emergência, do pronto-socorro, do ambulatorial e jogar dentro da atenção domiciliar, né? E eu falo que na atenção domiciliar não é assim, né? Não tem ninguém olhando, é ali que eu preciso do melhor profissional, do cara de perfil, né? Então, de fato, eu preciso ter os indicadores para poder brigar isso com a nossa gestão. Além de ter perfis de pacientes diferentes, né? Então, eu preciso saber abordar o cara que não consegue ler ou que não tem uma estrutura de, às vezes, alimentação ou medicação da forma como eu gostaria ou que fosse o ideal, muito diferente daquela família que às vezes tem tudo isso, mas não consegue oferecer um cuidado, né? Então, esse perfil social, né, essa diferença que a gente esbarra a nível social, principalmente no SUS, né, que de novo é para todo mundo, então eu saio de uma casa e entro em outra, é aí sim que eu tenho que me encaixar no perfil de não querer fazer tudo igual, mas personalizar, né, o atendimento, e não é porque eu estou de um lado que tem que ser melhor ou pior, mas de acordo com a realidade de cada um, né? Aqui, de repente, eu preciso intensificar mais, aqui eu preciso desenhar, aqui eu preciso cobrar da família, mais cuidado, né? Aquela casa que às vezes está do lado esquerdo aqui, ela às vezes é muito mais higiênica ou mais limpa do que a casa que está do lado direito, então eu preciso cobrar a família também, né? Para buscar uma excelência. Então, dentro do que é o ideal de cada família, que eu possa executar meu plano de cuidado, né? E, de novo, essa é a realidade do Brasil, né? Lembrando que o SUS ele é geral. E aí eu vou pegar do sul ao norte de Minas e tentar adaptar, né, sem colocar o paciente em risco, a melhor realidade para oferecer cuidado, né? Então, focar na potência para que a gente possa, de fato, entender. Né? Então, hoje eu tenho 10 pacientes na atenção básica ou especializada, né? Qual que é o paciente que mais precisa de sua ajuda, né? E eu preciso abrir o entendimento para poder discutir isso, né? Eu sou fisioterapeuta, o único da atenção domiciliar, eu tenho 50 pacientes. Eu vou conseguir oferecer para todo mundo igual? Então, hoje, quem que é o paciente que eu preciso atender mais, ou melhor, ou de uma forma diferente? E não quer dizer que ele é o mesmo de amanhã, né? Mas para evitar essa hospitalização. Qual que é o tempo que eu preciso para identificar esses problemas e ter a informação necessária? Qual que é o seu tempo de resposta? O que você está pensando na sua realidade amanhã? E como é que eu consigo otimizar atendimento de urgência, ou emergência, de contingência, de problema no domicílio, né? Tudo isso gera custo, né? Custo de visita, né? Custo de material, né? Então a gente tem falado muito, né, que a possibilidade hoje é a gente investir em tecnologia. Foi o que a gente fez no programa Melhor em Casa de Uberlândia. Colocou telemonitoramento para todo mundo. Eu tenho um equipamento, que ele é considerado suporte à vida, que ele sem telemonitoramento é o mesmo preço do com telemonitoramento. Por que eu não procuro o meu gestor, né, que já está pagando a locação, para colocar o com telemonitoramento?
E aí eu consigo acompanhar o paciente da minha base, do meu atenção primária. A rede especializada na capital pode acompanhar o paciente da mesma forma, né? Então basta ele entrar ali no programa de telemonitoramento e olhar, né? E oferecer um cuidado mais abrangente, né? Em vez de atender o paciente 1 hora e ficar as outras 23 horas esperando a família ligar, posso de repente criar um plano de equipe da tarde não precisa fazer a visita, mas telemonitorizar, a equipe da noite a mesma coisa, né? E a gente automaticamente consegue otimizar o tempo e avaliar o paciente de uma forma mais tecnológica. Então, os recursos estão aí, a gente está o tempo inteiro conectado, né? Quantas vezes eu estou falando e vocês não olharam no telefone, por que a gente não consegue conectar o nosso paciente e trazer a tecnologia para atuar do nosso lado, né? Então, o domicílio está cada vez mais completo de tecnologia. Nem sempre tecnologia significa investimento, pelo contrário, né? Às vezes a tecnologia, eu consigo diminuir o investimento, né, e otimizar o tempo e automaticamente otimizar recurso, né? Então, monitorar a distância de todas as formas, né? Ventilação, diabetes, hipertensão, né? Ela faz todo sentido, né? Eu melhoro a supervisão, eu consigo reduzir custo de mão de obra, de internação, de intercorrência, eu consigo otimizar o tempo. De novo, hoje eu vou atender todo mundo igual? Não, né? Quem que está precisando mais, quem que fez o pico de hipertensão, precisa de uma visita médica, quem está com a diabetes descompensada, quem está com a ventilação mal adequada, né? E automaticamente evitar e prever a piora clínica, né? Então, colocar a conectividade como modelo de trabalho nosso, né? E para ir finalizando, né, e depois entrar em uma outra vertente dentro da apresentação, o nosso sistema único, ele de novo precisa de ajuda, né? A gente tem 2 focos muito importantes, que é a atenção primária e a atenção especializada, né? Ali cabe fisioterapia em todos esses processos, né? Então a fisioterapia ela já está dentro da atenção primária como portaria, a gente está dentro da atenção especializada e a gente agora faz parte do corpo técnico da atenção domiciliar. As doenças que mais acometem esse público, né, que está no pronto atendimento, principalmente doença respiratória e doença circulatória. Ali cabe nós, profissionais da fisioterapia. Poucos pacientes ficam mais de 30 dias internado, né? Porém, esses 4% de pacientes que ficam mais de 30 dias, eles significam 30% de todas as diárias dos hospitais. É isso aqui que eu estou falando, né? Quando eu pego esse dado, né, que está disponível aí no CNES, a gente consegue ver que a maioria dos pacientes, eles entram e saem antes de 6 dias de internação, né? Então, comparado a quantidade de pacientes que ficam no máximo 6 dias com a quantidade de pacientes que ficam mais de 60 dias internado, isso é pouco significativo. Mas quando eu paro para olhar o valor, né, esse paciente que fica menos tempo internado, ele é mais caro do que o paciente que fica menos tempo internado, né? Então, 3% dos pacientes ficam mais do que 30 dias internado, porém, esses 3% custam 30% de toda a internação do Sistema Único de Saúde, né? Então, o foco é no paciente morador de hospital. É exatamente esse cara que a gente precisa mudar. O que a gente precisa trabalhar, então, né? Exatamente nessas doenças que acometem esse sistema. A consequência disso a gente já sabe, né? Quantas neuromusculares, DPOCs, pneumonias, né? Que a gente tem acompanhado o diagnóstico cada vez mais precoce. E a gente tem hoje que entender que a gente tem que estar ali. Então, o físio, ele está na atenção primária, ele tem que estar andando diariamente no pronto atendimento, fazer parte da equipe de deshospitalização do hospital e ser o foco principal da atenção domiciliar. A equipe multi, ela é fundamental, mas que a gente precisa entrar e fazer a interposição em todas essas escalas de atendimento dentro do SUS. Então, corrida de leito da unidade, né? O físio aqui era uma briga nossa, ele tem que estar presente, né? A corrida de leito, o físio é fundamental, a instalação da ventilação mecânica, o gerenciamento, o objetivo disso é diminuir o tempo de permanência dos pacientes internados. E quem sabe a gente chega numa situação de implantar salas de VNI aí, né? Então, isso é uma possibilidade, mas hoje o paciente ele cai na urgência e emergência com uma insuficiência respiratória ou de repente uma doença circulatória como um AVC, e até ele ser transferido para a rede especializada, né, ele já chega lá numa fase muito avançada, né, que de repente ele já foi entubado, mal ventilado, com AVC já num processo já de
isquemia é importante, e aí a consequência no atendimento, né, depois do impacto já causado, ela é significativa e muito mais cara para o sistema, né? Então, colocar um fisioterapeuta para já poder atender precocemente isso nas salas de urgência e emergência, ela é fundamental para a gente mudar um pouco esse processo, diminuir a entrada na urgência e emergência e mandar de fato os pacientes apenas realmente capacitados. Conseguir aliviar os casos que realmente a gente consiga fazer qualquer tipo de atendimento precoce. Então, o centro de referência ele é fundamental com o fisioterapeuta intercalado dentro desses centros, né? E na prática, isso vale a pena, né? Então eu vou trazer aqui algumas experiências exitosas, né? Falar isso na teoria é muito fácil, né? O que a gente tem na prática. Então aqui alguns casos, né, de cuidados paliativos, um cara novo, morador de hospital, com câncer avançado no neoplasia de pulmão, uma sobrevida baixa, instituída, que morava no hospital há alguns meses, depois de uma corrida de leito com físio e enfermeiro apenas, foi detectada a possibilidade de alta hospitalar, né? O paciente foi para casa e continuou os cuidados ventilatórios no domicílio até o óbito, né? Então, alguns casos exitosos aí que a gente conseguiu. Quando eu falei, né, a UTI pediátrica do Hospital de Clínicas tinha 8 leitos e esse menino foi um dos moradores. Ele nasceu com uma cardiopatia complexa, uma fração de ejeção baixa, um shunt cardíaco importante. E esse menino foi morador de hospital por alguns anos, né? E eu acho que com 6 ou 7 anos de idade, o SAD começou a entender a lógica de funcionamento e parar de atender só os casos que demandava a equipe uma vez por mês para atender também casos complexos, né? E aí foi abordar já a corrida de leito no hospital para entender os pacientes que estavam há mais tempo moradores de hospital e tentar trabalhar no aspecto da alta. E esse caso foi o caso mais difícil de deshospitalização. Então ele foi para casa depois de morar no hospital há alguns anos, né? Liberou um leito de UTI que estava ali empacado há 6 anos, né, para, claro, o cuidado dessa criança. E aí a criança se adaptou na rotina domiciliar, né? Então aqui ela chegou em casa, depois de ser deshospitalizada, ela começou a querer mudar, né? Então o fato de ir para casa empoderou ela. Ela continuava com um problema grave, dependendo de tecnologia, mas ela falou, olha, eu já vim para casa que foi o primeiro passo, agora eu não quero usar isso aqui mais não. Então o áudio dessa criança... Ó, eu não tô querendo isso aqui, mas não, dá um jeito. O fato de deshospitalizar trouxe uma perspectiva, de repente, curativa, né, da criança que, olha, já vim para casa que era o impossível, agora será que eu não posso sair da ventilação mecânica, né? E a gente tem autorizações para passar essas imagens, mas olha, essa criança, depois de vários anos morando no hospital, começou a frequentar um ambiente público, né, uma escola, se capacitar, por que não deshospitalizar e agora decanular? Então, depois de 10 anos de idade, morando com ventilador, habitando no corpo uma traqueostomia, a gente começou a fazer a interface para tirar ele da ventilação mecânica, ou seja, em casa, mudou o aspecto de gravidade, a família se empoderou do cuidado. Esse menino tinha fisioterapia uma vez por semana, né? E a fisioterapia, quando ia, ela fazia um impacto, né, de treinar, de identificar, e aqui elegeu-se a possibilidade de desmame da cânula, né? E a criança foi decanulada depois de aí 13 anos de vida com uma cânula e um ventilador, né? E essa aqui é hoje, quando foi tirar a traqueostomia. Você já parou, nós vamos tirar hoje. A foto real. Criança cantando, né, no ambiente domiciliar, sem nenhum orifício na tráquea, ainda dependendo de tecnologia, ainda dependendo de cuidados, mas que agora esse cuidado pode ser ambulatorial, né? E de novo, uma criança que segurou um leito de UTI por alguns anos, por até uma estruturação do programa Melhor em Casa. Esse também é um caso fantástico que está na mídia, né? Está num site que chama Somos Todos Gigantes, um caso de nanismo talatafórmico. É a forma mais grave do nanismo. Toda criança que nasce com nanismo, ele tem uma dificuldade em desenvolver o pulmão dentro da caixa torácica. E todas as crianças que nasceram com esse nanismo, na região, elas foram a óbito dentro do ambiente hospitalar. E o que a mãe falou nesse caso, né, para a equipe de deshospitalização, né, foi especificamente para um fisioterapeuta, foi, olha, já que minha filha vai morrer e todas as crianças que nasceram com isso morreram, só que ela não pode ir para casa um dia, né, para conhecer a casa que a gente fez, desenvolveu para ela, porque ela vai morrer mesmo, então que seja em casa, que ela conheça a casa e a gente possa voltar.
E aí, depois de toda uma dificuldade, mais de 6 meses de hospitalização, a criança realmente foi para casa para que pudesse morrer. E aí a mãe estava muito certa nessa solicitação, que aí ela conheceu a casa dela, né? E está aqui a criança hoje, com mais de 7 anos de idade aí, superando todas as perspectivas do nanismo Thalataforme, né? Quando a mãe chegou em casa, né, o que ela queria era exatamente um dia de vida da criança, e o caso vai extrapolando aí todos os conceitos de literatura que a gente já leu sobre isso. Então, esse aqui é um videozinho da família. Essa é a Isabelle, muito esperada pela família. Quem vê o sorriso na foto não imagina o quanto ela lutou para chegar até aqui. Ainda na gravidez, a mãe da Isabelle ficou sabendo que a pequena chegaria ao mundo com algumas complicações. Foi normal meu pré-natal, né? Eu fui fazer a ultrassom para descobrir o sexo. E aí o médico falou para mim, não, tem uma perninha dela que tá torta. Até perguntou se eu tinha caído e tal. Eu falei, não caí, né? Aí ele, não, então vamos pedir uma morfológica para ver o que tá acontecendo, porque o fêmurzinho dela tá torto. Aí fiquei com aquilo na cabeça, acho que eu vou em outro médico lá em Minas, porque eu não tô muito confiante aqui em Goiás, né? Aí foi quando eu vim para Minas e fiz com outro particular. Aí ele falou pra mim, quando eu fiz, aí ele, nossa, foi um choque mesmo, assim. Aí ele falou tanta coisa, nossa, sua filha tem um nanismo, um tipo de nanismo muito grave. Os médicos diziam que o caso era raro. Ela não viveria muito tempo, poderia viver apenas horas. Isabelle tem nanismo tanatofórico. É um dos 400 tipos de nanismo, é um dos mais graves, né? Para a mãe, o desafio era aprender como lidar com a situação. Além de pensar no preconceito dos outros, foi preciso derrubar o dela primeiro. A gente cria um preconceito, tipo, meu filho, você quer um filho normal, bem, né? Você quer saudável. Aí você, nossa, vai ser anãozinha, ninguém vai gostar dela. Eu já tive aquele preconceito. Os médicos procuravam não dar esperanças, mas o coração de mãe insistia em acreditar que tudo era possível dali pra frente. Na minha cabeça, no meu coração, eu não, hora nenhuma, eu pensei que ela ia morrer, assim, com 2 horas. Eu sentia que ela ia viver. Hora nenhuma, desde quando lá no pré-natal, que eles falavam aquilo lá pra mim, inclusive uma médica falou pra mim assim, mãe, não faz o enxoval de sua filha, que ela talvez não nasça viva. Mas eu teimei e fiz tudinho, porque eu sentia no meu coração que a Isabelle ia sobreviver. Depois do parto, foi aquela emoção. A Juliene se apaixonou. Esqueceu de todo o sofrimento. E o único sentimento foi o verdadeiro e puro amor de mãe. Quando ela nasceu, eu só senti aquela emoção. Eu não consegui ver ela na hora que ela nasceu, porque foi muito rápido, eles já entubaram. Foram 6 longos meses no hospital, altos e baixos, até que veio uma boa notícia. O médico foi lá e me chamou para uma reunião, o médico do módulo dela, que cuidava dela. Pegou e falou assim, mãe, você quer levar a Isabelle assim? Você vai conseguir cuidar dela assim, sabendo que ela pode ter algumas outras coisas, porque a Isabelle tem crise convulsiva. Você vai conseguir ver? Eu vou conseguir, eu não vou desistir dela. Olha só que delicadeza, esses são os sapatinhos da Isabelle. Já são quase 8 meses de vida, 2 deles em casa. E essa guerreira aqui já se tornou a princesinha desse lar. Ela mudou a nossa vida, mudou meu casamento, a vida, assim, a minha família, todo mundo tá mais unida, sabe? Ela veio mesmo para mudar e tá mudando. Esses 8 meses aí, cada dia para ela tem sido uma conquista, uma vitória. Ela demonstra para vocês essa força, essa vontade de viver, né? Com certeza, porque assim, é ela que dá força. Tem dia que eu tô tão cansada, aí eu falo, hoje eu não aguento. Mas aí quando eu vejo aquela carinha, ela lutando, porque é ela que tá sofrendo, ela que sente a dor, ela que sente isso aqui, ela que tem limitações. Se ela tá aguentando, quem sou eu para desistir? Ouvir esse coração bater emociona. Quem é tia acaba quase que se tornando uma segunda mãe. É muito carinho. Aí para mim é o sentimento mais puro e verdadeiro, ver uma bonequinha dessa, né? Foi maravilhosa a sensação. Eu já tenho filhos, né? Mas a Isabelle é especial para mim. Eu ser madrinha, diz que madrinha é a segunda mãe, né? E ela para mim também é minha vida, faço tudo por ela também. E eu tenho certeza, como eu tive lá no começo, quando ela nasceu, que a Isabelle ainda vai me surpreender, ainda vai muito tempo. Por ela, você é capaz de... Eu sou capaz de tudo, faço tudo por ela. O resultado qualitativo é exatamente, né, superando aí barreiras de sobrevida, dados científicos e cuidado domiciliar
sendo executado de uma maneira diferente do hospitalar, mas com muita eficácia para uma família determinada, e uma equipe multi, com todo mundo fazendo os cuidados atrás, né? E as famílias, elas se organizam, né? Essa família, por exemplo, que está aí, né? Se juntaram para poder fazer um churrasco, levar os filhos, enquanto os pais estão bebendo lá, os filhos estão respirando tranquilamente com os equipamentos e está tudo certo. Então, são as adaptações da vida, né? Aqui, ó, casos de crianças com paralisia diafragmática, cardiopatia complexa, doenças neuromusculares, né? Esse slide do lado direito aqui eu adoro, né? Você vê que, primeiro, a criança tem muito bom gosto, ela é palmeirense, né? Então, é o primeiro passo para uma criança feliz. E o segundo, né? Ela está frequentando os ambientes sociais de uma maneira muito comum, né? Para nós isso é tão difícil, né? Mas olha a facilidade dessa família aí em frequentar os gostos e a rotina do dia a dia, né? Esse caso, né? O Ministério da Saúde fez uma série especial para poder rodar e empoderar, né, as empresas, as equipes de atenção domiciliar a poder executar esses cuidados. Então, romper a barreira do preconceito, né, mas para que se organizassem para oferecer um cuidado para esses pacientes que precisam da nossa ajuda, que são moradores de hospital, que precisam de equipes empoderadas, profissionais determinados, profissionais capacitados para executar esse tipo de cuidado, né? Então, o Ministério da Saúde esteve lá para poder, de fato, pegar o depoimento e rodar isso nacionalmente, e se empoderou tanto essa família, que a família levou o menino para tomar um banho de piscina, né, ambuzando, né? E aí a gente, opa, você extrapolou, né? Não é bem por aí. Mas, de fato, isso vai mudando a vida das famílias e vai empoderando, né? E uma mãe solteira, né, com 3 filhos, conseguiu executar o cuidado de uma criança que morou no hospital por mais de 9 anos. Ela conseguiu executar esse cuidado sozinha, né? E aí, como diz a Ju, né, dá medo, dá demais, mas se der medo, vamos unir coragens, vamos usar nossas experiências clínicas, vamos fazer com responsabilidade, e vai com medo, mas que a gente possa começar um processo tão legal aí dessa criança estar morando aí no interior de Minas agora, com 6 anos, conforme a Juliana falou, né? E aí, enquanto físio, né, eu falo que a gente rompe muito mais do que o necessário, né? Então, aqui, essa criança ela foi deshospitalizada e depois que ela foi para casa, ficamos com tanto medo de que a gente cuidava dela o básico, né? Era o banho, a aspiração, a fisioterapia. E aí ela começou a querer conhecer o mundo, né? E a família não tinha coragem até eu falar, olha, vocês confiam em mim? Então, durante uma sessão de fisioterapia de 1 hora, eu vou raptar o filho de vocês aqui, pus ele dentro do carro e a gente foi dar uma volta aí, né? Oi, manda um beijo. Oi. Dando uma volta de carro com o Luiz Felipe. Eu tô dando uma volta de carro. Ficou bonito. Você gosta de andar de carro? Gosto. Então vamos embora. Vamos acelerar ou devagar? Um pouquinho rápido. Um pouquinho rápido? Então vamos. Essa foi uma sessão de físio. Nós colocamos e vamos fazer uma coisa diferente. Vou te levar para a comunidade, para a praça. Ali a gente alonga, faz exercício, sobe do carro, desce do carro. Vamos colocar funcionalidade naquilo que a gente está executando todo dia aqui, né? E essa criança foi a óbito agora. Eu tive a ligação da família, eu estava fora de Uberlândia quando essa criança morreu, e a mãe me ligou e falou, olha, uma coisa que o Luiz Felipe sempre esperava todo dia era quando você voltaria aqui para andar com ele de carro, que todos os dias de fisioterapia ele esqueceu, mas esse dia foi inesquecível para a vida dele. Então, são algumas coisas que a gente vai guardando, que é muito mais do que só o cuidado, né, rotineiro que a gente faz, mas poder acrescentar um pouquinho de funcionalidade ou de significado na vida dessas pessoas. Aqui foi a mesma coisa, o Paulo, o nome fictício que eu estou dando agora, com esclerose lateral amiotrófica, e ele não queria ser tracostomizado, porque ele sabia que a doença neuromuscular estava evoluindo. E aí, numa das conversas, né, eu atendi o seu Paulo, ia lá uma vez por semana. Ele falou, olha, minha filha vai casar e eu estou tentando antecipar o casamento, porque eu queria, assim, antes de saber o que é o meu final, eu queria que queria assistir minha filha casando, né? E aí São Paulo teve uma intercorrência, e aí quando a gente fala de cuidados paliativos, né, existia tudo escrito, né, que ele não queria ser entubado. Estava tudo programado. Mas quando o São Paulo entrou na urgência e emergência, o médico falou, olha, então aqui, fim da linha, vamos te dar assistência com conforto. E aí São Paulo falou, não, mudo tudo que eu coloquei, chama minha família, pode me entubar, pode me traqueostomizar, porque eu quero esperar minha filha vir, nem que isso seja uma traqueostomia de presente. E aí
fizemos a vontade do seu Paulo, ele foi traqueostomizado, depois disso ele viveu mais alguns anos e ele conseguiu participar do momento que ele considerava como precioso e fundamental aí, como que aumentava a sobrevida dele ainda, né? Para ele, né? A personalização dos cuidados, cada caso é cada caso, a individualização e a busca pela excelência, pelo menos pelo mínimo de cuidado, né? Então, ó, a mudança de mindset, né? Independente do ambiente que a gente está, ela é fundamental, né? E não é porque o cara foi para casa e naquela situação foi o que foi submetido que a gente precisa concordar e acomodar, né? Então, essa criança ela chegou para nós no SAD com 11 anos, 12 anos de idade e há 12 anos traqueostomizada, né? Porque ela tinha uma síndrome de Ondini, onde ela foi condenada a uma traqueostomia pro resto da vida. E aí, ao buscar o estudo da doença, né, a gente descobriu que a síndrome de Ondini fazia com que ela realmente parasse de respirar, mas não era o tempo todo, né? Era principalmente à noite. Então, se ela está dormindo e ela para de respirar, por que ela precisa de uma traco, né? Ela precisa de uma máscara. E a gente foi conseguindo decanular cada caso quando era pontualmente possível, de acordo com a doença, o curso da doença e com a condição clínica de cada um dos indivíduos, né? Por isso que eu falo que cada caso ele é único e não basta, né? Trouxe aí algumas resultados de gestão, né? Como tempo médio de permanência, custo de internação domiciliar, trouxe o que na prática também muda a característica, né? Falar é muito fácil, mas a gente também precisa fazer, então tá aí. Eu acho que produzir conhecimento, né? A gente precisa empoderar vários municípios, várias pessoas, para que as pessoas também possam saber de onde partir, né? Começar é assustador. Depois que a gente começa, a gente pega um fôlego fundamental para continuar na caminhada, né? Então, a publicação, né? A nova evidência, ela é fundamental, né? Então, a gente foi, onde falava de atenção domiciliar, é preciso aprender com quem faz mais e levar o pouco que a gente já faz, né? Porque essa troca é o que enriquece e a gente nunca está totalmente preparado, né? A gente sempre tem o que acrescentar. Então, a gente sempre buscou muito conhecimento e levou bastante, né? Esse foi o primeiro trabalho que foi apresentado no Congresso Europeu de Doenças Respiratórias. Lá só se falava de sistema privado, né? Então, primeiro trabalho de telemonitoramento e ainda mais no SUS. Então, quando a gente falava de telemonitoramento, todo mundo fala, telemonitoramento é só para quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro? Operadora de saúde. E não, né? Aqui é diferente. O SUS tem condições de colocar um sistema altamente capacitado, né? E não precisa de muito investimento, precisa de conhecimento e a condição da gente opinar e mudar a forma como a gente oferece hoje toda a tecnologia que tem nos nossos pacientes, né? Então isso aqui foi um motivo de muito orgulho. A gente apoiou a ResMed, foi que conhecemos a ResMed para que a gente pudesse desenvolver em parceria com a Air Liquide um trabalho fundamental, né? Então tá aí, né, o primeiro trabalho publicado, depois disso veio vários, desde 2019 a cada ano o Melhor em Casa submete um trabalho para o Congresso Europeu, né, o ERS, e esse ano tem de novo, né? E aí cada vez mais evidência, né, o quanto isso pode trazer de impacto, né? Então tá aqui o trabalho do ano passado, né, de telemonitoramento, e de fato é buscar isso, né? Várias capacitações, vários congressos levando o nome do Melhor em Casa, levando o resultado, né? E muito mais do que fazer para nós, a gente também buscava fazer para o paciente, né? Então,
custa pedir também para a iniciativa privada, né? Então, uma vez por ano, a gente saía pedindo recurso para fazer uma festa, tirar as pessoas doentes de casa, acamadas, dependentes de tecnologia, mobilizava as ambulâncias, que não era de urgência e emergência, mas que faziam o transporte intersetorial, né, táxi, enfim, mobilizava a sociedade para que eles parassem, fossem lá pessoas normais cozinhar para pessoas acamadas, né? Então, aqui era tinha uma doação de um salão de festa, uma vez por ano, e aí levava todos os pacientes, independente do que eles usavam, né? E, de novo, estava aí, né? Acho que o grande momento de ser reconhecido aí pelo que o programa Melhor em Casa fazia para os pacientes, né? Então, é mostrar, é fazer, é publicar, é crescer. Eu acho que é basicamente isso que vai consolidando o trabalho, aproximando a gestão do resultado e trazendo recurso para a atenção domiciliar, né? Não basta só fazer, se a gente não mostrar, a gente não consegue de fato o investimento, né? Então, incentivar a equipe para que a equipe cada vez mais se sinta capacitada, empoderada, e aí vai querer vir pessoas boas, né? Hoje eu tenho 10 médicos, onde o médico quer trabalhar, né? Então ele tem que se sentir motivado. E uma das formas de mostrar conhecimento é empoderar as pessoas cientificamente para que elas possam querer estar ali, né? Então, seja Congresso Mundial, seja Congresso Europeu, seja Congresso Nacional, que as pessoas possam se sentir parte do programa e estar lá. Eu falei que o CIAD é o Congresso Interdisciplinar de Atenção Domiciliar, que tem todo ano. E a grande meta do CIAD esse ano não é trazer ninguém bom para falar, mas trazer um paciente que, de repente, foi morador de hospital por muito tempo, porque ele possa, de repente, contribuir cientificamente lá com a experiência dele e, de fato, sensibilizar gestores que estão ali de todo o território nacional. Então, basicamente, isso que a gente tem para poder falar. E aí nós já citamos, a política ela é determinante, né? Mas quando tem um trabalho consolidado, pode vir quem vem, né? A própria sociedade ela defende a gente, né? Então, Melhor em Casa ele foi criado numa gestão, ele passou tempos difíceis da gestão, mas ele sobreviveu, porque aí vem sociedade, vem profissionais, e isso é fundamental, né? Porque senão vem alguma pessoa e passa a caneta em tudo, né? Então a gente precisa buscar bases, que aí são, de novo, esse mundo hospitalar, os gestores de hospital, né, os médicos que contam com o programa para deshospitalizar, a própria sociedade, os próprios pacientes, para que, independente de qualquer interferência política, a gente continue prosperando e trazendo bons resultados, né? Para isso, de novo, a imprensa ela sempre é chamada para mostrar para a sociedade que o trabalho ele acontece, né, e que tem várias pessoas fazendo diferenças aí na atenção domiciliar em todo o território nacional. Então, parabenizar para quem executa isso no SUS de uma maneira fundamental para a vida dos pacientes. E os pacientes eles reconhecem isso, né? Quando a gente de fato não tem fisioterapia todo dia ou 2, 3 vezes por dia, não tem médico todo dia, mas quando a gente tem um sistema altamente organizado que executa com responsabilidade, a própria sociedade ela entende e ela consegue reconhecer, né, o quanto de coisa a gente tem no dia a dia. Isso aqui é só um pouquinho de demonstração do quanto a equipe é privilegiada de oferecer isso, né? E para finalizar e abrir para a discussão aí, acho que o tempo mais rico é o de discussão e não de apresentação, né? Quando eu falo de indicadores, isso aqui foi o primeiro trabalho, né? A gente começou a deshospitalizar todo mundo e precisava mostrar um indicador, né? Então nós pegamos lá quanto tempo todas as crianças deshospitalizadas que foram moradores de hospital ficaram no ambiente hospitalar, né? E quanto tempo elas ficaram no ambiente domiciliar, né? Então, se você pegar o tempo que elas estão no domicílio e comparar com o tempo que elas ficaram no hospital e colocar a rotatividade disso, né? Então, se você tem hoje mais ou menos 10 dias que um paciente fica de tempo de UTI, né, de permanência, tirar esses moradores do hospital gerou 2.021 novas internações nesse tempo de atenção domiciliar, né? Ou seja, quanto de leito a gente possibilitou. Então é mais fácil eu construir um novo leito de UTI ou eu investir na atenção domiciliar? Tá aí a resposta, né? Se eu deshospitalizar, eu rodo e automaticamente eu gero um leito, né? Então um leito de UTI é caro, ele não é para todo mundo. Então quem está lá e não precisa é o que é o inadequado, né? E não é investir nisso, é potencializar a atenção domiciliar. Então, vocês estão preparados, a gente está num ambiente altamente favorável, tem demanda para atenção domiciliar, já tem política pública, né? Nada que eu falei aqui está contra, é tudo dentro dos padrões legais, né?
Tem diretriz, está claro, né? Eu acho que na atenção domiciliar é o que está mais redondo para a gente. Tem caderno de atenção 1, 2, 3 e tem várias diretrizes, né? Tem tecnologia e o sistema altamente organizado, né, faz com que os pacientes, usuários e familiares sintam seguros e eles que são os responsáveis pelo êxito do programa, né? Eu estava lá ontem, eu saí e o programa continua. E se amanhã quem está hoje sair, o programa vai continuar, né? Porque os familiares eles estão empoderados e o sistema está altamente organizado para manter a coisa funcionando de uma maneira eficaz, né? Então, o desafio crescente da atenção domiciliar em ser um ponto de cuidado intensivo, complexo e transitório, né? Acho que isso é a mensagem que eu queria deixar, isso vai acontecer, né? Façam parte desse processo. Criar a cultura de deshospitalização no sistema de saúde, né? Ela é fundamental. Incorporem sempre que possível as tecnologias, isso vai otimizar o tempo e recurso de vocês. E usem formas de telemonitorizar em todos os aspectos dos pacientes como ferramenta de trabalho. Isso vai facilitar muito e trazer um sistema altamente eficaz. Eu finalizo com a fala, não minha, mas do Francisco, meu amigo, que foi paciente aí um tempo. Ele quis trazer um panorama geral para concluir a nossa apresentação. Bom dia, meu nome é Francisco e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo falando como eu me senti quando eu saí do hospital finalmente. Bom, eu vou começar dizendo que quando eu saí do hospital, eu vi numa maca deitado para o meu condomínio e eu saí da ambulância. Eu vi o sol pela primeira vez, não tinha explicação. Só quem já passou por tudo que eu passei vai saber como eu me sinto. Então, quando eu saí, a primeira impressão foi um choque. Não tem como eu explicar para vocês. Aí, quando eu cheguei em casa, finalmente, estava aqui em casa, deitei na minha cama, eu me senti muito relaxado. Fiquei com medo no primeiro dia, né? Mas a primeira noite foi uma das melhores, né? Porque no hospital eu não conseguia dormir. Lá eu tinha muito medo também. Não foi diferente aqui em casa, né? Mas eu dormi demais. A primeira noite eu descansei muito, me descansei. Eu me senti outra pessoa no outro dia. Eu me senti livre. E eu comecei a me sentir vivo de novo. Porque lá no hospital eu não conseguia me sentir vivo. E como eu comecei a me sentir vivo, eu comecei a ficar mais feliz, eu me curei até mais rápido. Lá no hospital eu não conseguia sair de sonda de alimentação, eu ficava muito doente lá, não sei explicar direito, mas aqui quando eu cheguei, em um mês eu saí dessa sonda de alimentação, só que os médicos não acreditaram em mim, demorou 6 meses para tirar, só quando tá dando espuma na sonda de alimentação, que eles falam assim, nossa, meu Deus, é mesmo, não tá usando isso pra nada. Aí eles resolveram tirar. Aí, como eu já estava mais feliz, tiraram a sonda de mim, eu tinha mais liberdade para tudo. Aí eu podia ir lá fora, porque meu BiPAP ele tinha carga, né, bateria. Ele podia durar 2 horas e meia, eu ia lá fora, passeava pra caramba. Fui no cinema, descobri que eu podia viajar mesmo nesse tubo. Aí eu viajava pra Lagoa Formosa, não foi muito longe, mas viajava, assim, até 300, 400 quilômetros, eu viajava. E também eu fui no clube. Inclusive, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ir no clube. Eu ia demais no clube, assim, só não podia molhar isso aqui, né? Porque se entrava aqui dá ruim. Mas aí eu ia, mesmo assim. Mesmo com vontade de mergulhar, a vontade de mergulhar, a vontade de fazer as coisas que eu fazia antes, é o que mais me incentiva a querer melhorar. A querer sair dessas coisas assim. Porque quando eu saí do hospital, isso tudo voltou. Inclusive, o que me fez perder mais ainda o medo do que eu tinha de sair do hospital foi quando, no segundo dia, eu descobri que uma equipe de pessoas muito legais, muito amigáveis assim, comigo, vieram me ajudar. Toda semana veio uma equipe chamada SAD me ajudar, de pessoas muito boas e meus amigos e amigas que me ajudaram muito. Inclusive, eu aprendi a comer com uma dessas fisioterapeutas que me ajudou. O nome dela é Elisa. Ela me ajudou a comer escondido dos médicos comida que não dava certo, que eu tava morrendo de vontade. Aí ela ia testando comigo, falava assim, vocês vão experimentar o iogurte, experimentar certa coisa aqui, se der, quando eu te aspiro, vai ficar tudo normal de novo e vai dar certo. Aí por isso que eu consegui sair da sonda tão rápido, porque essa equipe me ajudou. Então, galera, foi isso que eu tenho pra dizer pra vocês, que é por isso que eu não tenho medo de ter que sair do hospital. Não tive medo, assim, no primeiro dia tive, né, normal, mas não tive mais. Então é isso, é só isso que eu tenho pra falar, então tchau.
O vídeo que eu falei, bola cheia, né? Eu acho que é isso, vale a pena vocês assistirem, né? Mas é exatamente essa sensação, né? Entrei no sistema hospitalar, falaram, cara, aqui não tem jeito não, a gente tem que atender 20 pacientes, passa, aspira e vai embora, né? E, cara, posso fazer diferente então, né? Se eu tenho que atender 20, se atender 3 bem feito, eu não preciso voltar com tanta urgência nesse leito, né? E no SUS foi a mesma coisa, né? Então eu gosto muito desse ator aí, que ele traz algumas mensagens reflexivas, e foi basicamente isso que eu passava para a equipe do SUS. É porque que a gente está no SUS, é porque que todo lugar a gente passa fala que é assim, é porque o SUS fala que só tem fila, só tem falta de recurso, que a gente precisa sentar e de fato confiar, né? Dá para brigar, dá para mostrar indicador, dá para trazer pessoas boas para o lado, dá para mudar esse sistema altamente complexo e responsável pela saúde de tanta gente, né? Então, basicamente isso. Eu também gosto muito desse vídeo, né? O quanto a gente pode empoderar os pacientes e a família, né? E não limitá-los, mas empoderar de uma maneira muito consciente a usufruir da forma como eles estão dependentes aí de cuidados, mas que não precisa ser um limitador fundamental. Então é o último vídeo e eu já vou para a discussão. The boys are missing a protein that is essential for their muscles to develop. Of course, the heart is a muscle as well, so with boys with DMD, they have heart failure. I said to Michelle, we're taking them to Egypt. I don't care how we do it. We're just going to do it. Every day, every moment, every breath is priceless. Exatamente isso, abro aí para discussão, dúvidas, e eu acho que a mensagem final é empoderá-los. Eu acho que tem muita coisa para melhorar, mas a gente está super no caminho. A atenção domiciliar no SUS tem evidência, né? De novo, aí tem condições, e a gente tem hoje indicadores precisos para poder cada vez mais crescer, né? Então, falou, a fisioterapeuta ele está totalmente preparado, se não está, a gente pode nos capacitar para desenvolver esse espírito de empreendedorismo, gestão, que a gente faça um marketing para continuar trazendo para o nosso setor, né? Seja hospitalar ou domiciliar, cada vez mais visibilidade. Visibilidade gera recurso, recurso gera otimização de equipe. Todo mundo quer trabalhar onde a gente tem condições favoráveis. Isso não vai estar pronto em lugar nenhum, a gente precisa desenvolver. Então, acho que enquanto físio, nós temos todo o conceito estrutural e toda a capacidade de desenvolver isso, né?